Boa tarde, meus amados. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para explorarmos, lermos um pouco a respeito do capítulo 46 do livro de Isaías, nos seus versículos 3 até o 7. Que nele o profeta nos dá alguns alertas em relação a falsos profetas enganadores. O profeta Isaías, ele contrasta vivamente a importância dos falsos ídolos com o cuidado constante e incondicional do Deus de Israel. A mensagem central, ela é um convite para que o povo abandone a idolatria e confie naquele que tem o controle do princípio ao fim. Eu disse falsos profetas, meus irmãos, mas na realidade somos falsos profetas que induziam as pessoas a crerem nos ídolos, que são os falsos deuses. O cuidado ininterrupto de Deus, que é abordado no versículo 3 e 4, em contraste com as divindades babilônicas, hoje o que nós vemos por aí nos templos, em templos romanos, que principalmente serão transportadas pelos homens, igual acontecia na Babilônia, também acontece nos dias de hoje. Eles transportam os seus deuses em seus ombros. Deus declara que Ele é quem carrega o seu povo, desde o ventre materno até a velhice. Ele lembra a Israel que o sustenta, protege e salva. Quando Deus fala, lembra a Israel que o sustenta, protege e salva, essa narrativa de Deus, essas palavras de Deus aqui, elas também servem para nós, porque Deus nos protege, nos sustenta e salva mediante nossa fé. A incomparabilidade do Senhor, que aborda o versículo 5, Deus desafia o povo a compará-lo com qualquer ídolo ou a imagem esculpida. Ele pergunta retoricamente: com quem ele se assemelha? Destacando sua dignidade, com quem ele o assemelha, destacando sua singularidade, ou seja, só há um único Deus e não muitos deuses, como muitas crenças creem por aí que existem. A futilidade, ou seja, coisas vãs da idolatria, já vem que é abordado nos versículos 6 e 7. Isaías satiriza, ou seja, ele zomba o processo de fabricação dos ídolos. Pessoas que gastam fortunas com ouro e prata, contratam um ourives para moldar a estátua, mas o resultado é um objeto inanimado que precisa ser carregado nos ombros e não pode sair do lugar, nem responder às orações de quem clama por socorro. É o que a gente vê acontecer, principalmente nos interior. Para quem mora em cidade grande, já se torna um pouco mais difícil. Mas para nós que moramos no interior, a gente chega nas casas das pessoas e as paredes, elas são todas furadas com aqueles quadros com foto de alguma
de uma pessoa que eles dizem que é santo, que são vários que tem, né? São muitos os nomes deles. E ali está aquele quadro pendurado na parede, e se alguém falar alguma coisa ao contrário, ou tentar explicar que aquilo ali é errado, que Deus é contra aquilo ali, você corre o risco de ser até expulso da casa dessa pessoa, porque eles têm uma crença muito forte nesse negócio. É incrível. É um enraizamento à idolatria tão pesado que a gente fica a observar, por mais que a gente traga o verdadeiro evangelho genuíno, explicando, falando sobre Êxodo 5, Salmo 115 e outras passagens como essa aqui de Isaías 46. Se a gente for ler para essas pessoas e tentar explicar que o que eles estão fazendo não é correto, a maneira que eles estão procedendo não está correta, não vai adiantar. Em muitos poucos casos você obtém sucesso numa situação dessa. Chegar para um ímpio que tem o hábito de adorar essas imagens, essas fotos, que tem as imagens e tem também as fotos, as estátuas, de em 100, acredito que você consegue convencer de que aquilo ali está errado. Mas ainda há casos em que Deus é misericordioso e derruba as escamas dos olhos dessa uma pessoa no meio de 100. O trabalho evangelístico feito nos interiores é muito delicado, é muito complicado, porque as pessoas já vêm de uma raiz profunda, de antepassados, de avós, bisavós, tataravós, lá de longe, esse negócio eu tiro por mim. Minha avó era dona de uma idolatria que era inquestionável, meu avô do mesmo jeito, tanto do lado paterno como do lado materno. No finalzinho da vida foi que a minha avó materna resolveu se converter a Cristo, mas graças a Deus confessou o nome do Senhor, ainda assistiu cultos, se alegrava, dava glória a Deus, antes de ser de Deus levar ela, mas pelo menos essa conseguiu alcançar as graças do nosso Senhor Jesus. Mas os outros, infelizmente, não tiveram aliás, não tiveram nem a oportunidade, porque a escassez da pregação do Evangelho também contribuiu muito para que isso acontecesse. Já nos dias de hoje, já existe a facilidade, existem as pessoas pregando nas portas, fazendo evangelização, pelejando, como a gente diz, de um jeito e de outro, mas as dificuldades encontradas para tirar esse povo do palco babilônico é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, a gente segue tentando, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Ao final, cumpre-se aquele versículo, né? Quem crê será salvo, quem não crê será automaticamente já condenado. E fazemos a nossa parte em nome de Jesus e tentando convencer essas pessoas que Cristo é quem salva e não as tais imagens a quem os sacerdotes romanos tanto falam, tanto exaltam em suas celebrações dominicais, em suas celebrações nas comunidades, que eles são os donos dessas coisas. Eles induzem as pessoas a fazerem sacrifícios desnecessários a ídolos. Isto é muito ruim.
além dele estar comprando a passagem dele para o inferno, ainda está providenciando que as outras pessoas também façam a mesma coisa. É igual aquela passagem onde Jesus fala aos fariseus: eles não querem entrar no reino, não querem entrar no reino, mas e também não deixam o povo entrar com as falsas heresias. Eram verdadeiros falsos profetas. A realidade atual que nós vemos hoje sobre a idolatria vem de crenças centenárias, como eu disse, que infelizmente alcançaram nossos antepassados, fazendo com que eles crescem em ensinamentos errôneos sobre o verdadeiro evangelho. O evangelho ele é lido nos dias de hoje em muitos locais, e ele é lido e é explicado de uma forma totalmente errônea. Não tem nada a ver o que eles falam com o que a Escritura diz. A Escritura diz uma coisa e eles falam outra. E as pessoas, dentro de da sua falta de conhecimento, e em muitos casos vem a preguiça de pegar a Bíblia para ler, acabam deixando-se levar apenas pelo que ouve e não buscam saber a verdadeira realidade de como é que funciona isso aqui, de tentar pesquisar, saber se Deus está ou não de acordo com esse tipo de procedimento que nós temos como prática, temos já como regra nossa explicar, falar, ler, tentar convencer essas pessoas, mas mesmo a gente mostrando a leitura, pedindo para eles peguem suas Bíblias para fazer o confronto, para ver que eles dizem que mas essa Bíblia de vocês, como se nós tivesse sido nós que tivesse escrito a Bíblia, o que tem nela não é real. Então vamos fazer uma comparação. Cadê a sua? Se você diz que a minha não é real, foi eu que escrevi ou alguém escreveu, então foi eu que escrevi a sua e alguém escreveu a sua também. Agora, uma coisa eu garanto, eu não escrevi, mas alguém escreveu. E este alguém era Deus. Deus usou alguém para fazer isso, porque Deus pode usar quem Ele quer, como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Aí a gente mostra aquela passagem da jumenta falando. Olha, a gente faz um verdadeiro processo como quem adula uma criança para comer. Mas, como eu disse, o revertimento, a gente tirar essas coisas da cabeça desse povo que são manipulados por falsos profetas, que eu atribuo esse título àqueles homens de batina, que conhecem, que eles sabem, que eles estudam para isso, não explicam às pessoas como que é a verdadeira realidade, que Deus abomina a idolatria, fazem induzir ainda mais, cada vez mais as pessoas a praticarem tal erro. Esses tais, eles acabam trazendo prejuízos para o trabalho evangelístico, trazendo prejuízo para a obra de Deus, e se enquadram naquele requisito lá. Não vão para o céu, vamos dizer assim, nem deixam as pessoas ir, fazendo com que elas pequem, igual aconteceu também no passado, né? A leitura bíblica é feita, mas não é explicada com a verdadeira essência, e induz as pessoas a praticar práticas antibíblicas. Aí que, no caso, quem deveria esclarecer tais práticas eram
As tais práticas são os primeiros a praticar, a introduzir as pessoas a fazer os mesmos, a praticar o maldito ato da idolatria. Ou seja, sabem da falsa aparência do evangelho que estão praticando e querem e fazem com que os outros façam o mesmo, que outras pessoas também entrem, como se diz, com que os outros entrem no mesmo barco. E neste barco aí, Jesus não está. Ele vai afundar. Ele vai afundar e vai todo mundo perecer. E no meio disso tudo, o nosso trabalho como obreiros de Deus, como pessoas que se comprometeram a pregar o evangelho, a trazer a palavra, a trazer a verdade para essas outras pessoas, a gente já se sente aliviado, porque pelo menos nós tentamos, levamos nomes de loucos, levamos nomes de tudo quanto que vocês possam imaginar, mas nós fizemos a nossa parte. Aí eu repito o versículo: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E quando a gente fala o tipo de condenação que aguarda essas pessoas, muitos não creem. Há quem diga que se morreu é um sono eterno. Assim, é um sono, mas só que um dia vai acordar, porque Deus vai ressuscitar a todos e todo o joelho vai se dobrar diante dele e vai assumir que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis. As advertências nos evangelhos bíblicos a respeito desses falsos profetas que fazem esse tipo de enganamento, enganação às pessoas, esse tipo como é que se diz? Eles fazem com que as pessoas creiam em tais coisas. Tem uma palavrinha que descreve bem isso, mas eu não lembro dela agora. Daqui mais tarde eu lembro e a gente faz o conserto. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. É o que a gente explica. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. É fácil de conhecer quem é um lobo devorador. Basta prestar atenção em suas palavras, nas suas obras, porque se conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto for bom, a árvore é boa, mas se o fruto não prestar, for amargo, a árvore não presta. Ou se não der fruto, também já não é bom sinal. E a gente tenta fazer esse tipo de explicação, tentar introduzir na mente dessas pessoas essas coisas, para que, como eu disse, a gente tentar tirar do palco babilônico que existe ainda hoje no mundo. Também em Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos de Deus. Até a quem já tem conhecimento, a quem já conhece a palavra, corre o risco de ser enganado por estas criaturas, não é nem criatura, por esses agentes do imperador das trevas.
Então, para quem já é conhecedor da palavra, para quem já é ungido, lavado no sangue do Cordeiro, é preciso uma vigilância para que não caiais, para que não caia nas palavras desses tais falsos cristos e profetas que tem por aí nos 4 cantos do mundo. Não é só no Brasil, não. É nos 4 cantos do mundo. Há deles. Lá em Marcos 13, 22, fala: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e deixarão sinais e prodígios. Muito bem. E enganarão, se possível, até os escolhidos. Foi o que nós acabamos de ler. Temos também outra advertência no Novo Testamento. São muitas, mas eu separei aqui algumas poucas, por causa do tempo do vídeo, que é pequeno. E surgirão, Mateus 24, 11. Mateus capítulo 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje nós temos casos eu conheço presbíteros que se deixaram levar por enganadores. E os caras se desviaram do evangelho. É impressionante. O cara já tem um tempo de igreja, conhece a Bíblia, conhece a verdade e se deixou Satanás dar uma rasteira nele. Presbítero, para você ver. Porque nós sabemos que o cristão, para chegar até o cargo de presbítero, ele tem que passar por uma série de observações. São feitas observações no cotidiano, no conhecimento, no manusear da palavra, na sua vida pessoal. A Bíblia em si fala a respeito dos requisitos que são necessários para que um cristão chegue ao cargo de presbítero. E eu conheço a história de 2 que conseguiram cair nas astutas ciladas do Satanás e estão desviados da igreja. E, aliás, me veio à memória outro, são três aqui da cidade onde eu moro, são 3 presbíteros, isso os que eu conheço, né? Que a cidade não é tão pequena, isso os que eu conheço pessoalmente, e os que saíram aí que eu não conhecia, não sei quem é, que na realidade não devem ser poucos, porque foi uma coisa que pegou muito de surpresa a igreja quando o cara veio dizendo que estava desistindo, que as coisas estavam erradas, que ele ia para onde estava certo. E onde é este certo dele, só ele sabe. E foi embora e nunca mais voltou. E graças a Deus, esses 3 que desapareceram, é como diz o ditado, falta não fizeram. Agora, uma coisa é certa, Deus vai cobrar. Vai haver uma cobrança. Assim diz as Escrituras, né? Não, quem sou eu para julgar? Eu estou apenas falando o que eu li dentro da Bíblia. Que há uma cobrança em relação a quem nega ao Senhor Jesus. E quem é de Bíblia sabe qual é a cobrança, o que vai acontecer. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 13 e 14, ele diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou seja, e não é de admirar-se, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo consegue fazer essas coisas. Ele se transfigura em anjo de luz e tem uma boa conversa
oferece pratos recheados do mundo a pessoas que já estão com a sua coroa garantida, oferece coisas que o mundo tem muita coisa boa, nós sabemos disso, oferece maravilhas, igual Satanás fez com o Senhor, lá naquela situação onde ele levou ele lá para um lugar onde via-se todos os reinos, ou seja, o poder, e ele dizia que era dono de tudo, e iria dar a ele se ele se prostrasse. Então eu creio que coisa semelhante deve ter acontecido com essas pessoas para que eles se apostasassem. Falta de vigilância, falta de leitura, falta de oração, enfim, é triste, mas acontece no nosso meio. E esses que saíram por conta de palavras de falsos profetas, eles também se tornarão um deles e podem querer voltar e enganar a quem ele já conhece. Se ele saiu, ele vai querer tirar quem ele deixou lá dentro. Aí a necessidade da vigilância ser redobrada, porque ele saiu, vai achar uma coisa melhor lá fora para ele, na concepção dele, vai chegar para os que ficaram e dizer, não, ali é melhor, vamos para lá. E nisso acaba havendo uma bagunça dentro da igreja, acaba havendo um problema sério. Temos o caso aqui, aconteceu numa cidade vizinha de eu não tenho como eu dizer para vocês qual era o cargo dele lá dentro, se ele era diácono, se ele era o presbítero, já bem de um bom tempo já de igreja, e ele resolveu se desviar, fundou uma igreja, pegou e levou todos os crentes da igreja onde ele congregava para ir congregar numa igreja que ele tinha fundado. E ele mesmo se consagrou a pastor. Você vê como é que o negócio é sério. Ele se autoconsagrou a pastor e está lá, né? Quem quiser acompanhar ele, que acompanhe, né? Se acha que ele está certo. Mas acontece dessas coisas, meu. Satanás não está de brincadeira, meus irmãos. Vamos ficar vigilantes. Vamos ter cuidado. E que Deus abençoe o nosso restante de tarde. Já são 15 horas, 46 minutos. Que Deus nos dê uma tarde de sábado, final de tarde de sábado, abençoado, com uma noite. E o dia de amanhã, domingo, também cheio de bênçãos maravilhosas para a vida de todos vocês, todos nós, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que a paz esteja com todos vocês.